Meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, que bom estar com você. Que bom é saber que você está disposto a caminhar e entrar por um novo caminho, pelo vivo caminho. Sabe, nós vamos falar de pessoas emocionalmente doentes. E eu sei que nós vamos mexer com coisas muito profundas. Será necessário. Se você puder compartilhar com alguém, faça isso, porque pode ser a história de muitas pessoas. Mas eu quero começar já ativando você para você guardar algo durante o processo. Escute isso, Mateus 11, versículo 29 e 30, vai dizer assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para a vossa alma, disse Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de quem você está carregando? Escute, a quem você está ligado? E o que você está carregando? Lá em Marcos 9, 24, as escrituras vai dizer o seguinte: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Foi um pai clamando desesperadamente pelo seu filho lunático. E Mateus 6, 22 vai dizer o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, iluminado. Realmente eu estou te convidando a uma trajetória, uma maratona. E eu quero que durante todo o processo você guarde estes textos. Você guarde também outros textos que te vierem à mente sobre a promessa de Jesus. Como pai, se a origem de todas as feridas está em paternidade, a cura de todas as feridas também está em paternidade. Mas o Pai Celestial, que sabe dar boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Mas a religião não pode nos apresentar um Pai. E por isso eu quero te mostrar o porquê tem tantas pessoas feridas, dentro até mesmo das igrejas. Sabe, se a luz não é a luz de Cristo, cuidado para que a luz que em ti há não sejam trevas, porque grandes trevas serão. Os teus olhos falam da sua cosmovisão. Qual a visão que você tem de mundo? Qual a sua esperança quanto ao dia de amanhã? Escute isso. Como você vê a Deus? Como você vê a si mesmo? Como você vê as pessoas? Tudo isso depende da sua cosmovisão, da sua visão de mundo. Agora, sem uma visão bíblica das realidades ou circunstâncias da vida, o homem adoece emocionalmente. E aquilo que você não trata hoje vai te afetar no dia de amanhã. Escute isso. Grande parte da nossa sociedade é dirigida por uma visão familiar,
uma visão cultural, uma visão religiosa, educacional e por aí vai. Menos a visão da palavra de Deus. Eles veem o mundo por essas visões anteriores, mas eles não veem pela ótica de Deus, como Deus vê. Como Deus vê. Essas visões, elas afetam o emocional e acaba trazendo limitações e impossibilidade na vida de muitos homens, o que eu chamo de o homem que não consegue viver uma vida plena por meio das revelações anteriores que nós lemos aqui nos textos bíblicos, de saber que Deus é bom e tudo que Deus tem para dar é bom, o seu corpo será iluminado, será cheio de luz. Escute, porque isso muitas vezes não é a realidade da vida de algumas pessoas? Porque elas estão doentes emocionalmente, elas foram feridas. E as doenças emocionais, elas nascem de experiências. Todas as nossas emoções, elas nascem das nossas experiências, quer seja alegria, tristeza, quer seja bom humor, mau humor, decepções, raiva, tudo isso é emocional. E as nossas experiências, elas nascem dos traumas. Esses traumas se tornam feridas, e feridas abertas são legalidades, são brechas, são frestas abertas. Escute, para tudo aquilo entrar, as quebraduras emocionais que precisam ser curadas pela palavra de Deus. Mas por que muitas pessoas ainda não foram curadas? É por isso que nós temos que trabalhar com a causa. Algumas pessoas estão num ambiente religioso, mas feridas, elas não podem ser tratadas superficialmente. Eu poderia ir direto para o final, para a solução, mas eu seria hipócrita se eu não mostrasse para você as causas, onde essas coisas começaram. Eu poderia já anunciar maravilhas para vocês do que é uma vida de uma pessoa curada, mas você precisa tratar aquele lugar profundo, aquilo que está no âmago, no intrínseco, aquilo que ninguém vê, mas que Deus está vendo, Ele quer te mostrar. E se você não vê, se os teus olhos não forem iluminados, então você sempre vai viver as mesmas coisas. E o mais triste de tudo isso é que inconscientemente essas áreas adoecidas vai sendo transmitidas geracionalmente. O que são traumas? Trauma é uma memória sob forte impacto emocional negativo. Trauma danifica as boas memórias e alteram o senso de futuro. Por isso nós precisamos tratar isso o mais rápido possível. Porque muitas pessoas não têm esperança de futuro por causa desses traumas. E eu quero tratar isso com muita clareza, porque eu tenho visto vídeos nas mídias sociais que me preocupam. Como os pais são ignorantes quanto aos filhos. Sustos que pode causar limitações na vida estudantil, na vida profissional, em tantas outras áreas. Por que nós precisamos falar da necessidade de cura para que essa geração não seja regimentada ou recrutada por um sistema diabólico? Por que nós temos que falar disso? Porque nós não queremos isso só para nós. Isso tem que ser resolvido em nós por causa dos nossos filhos. E aquilo que nós recebemos é o que nós vamos derramar sobre os nossos filhos. Escute isso. Você pode direcionar os seus filhos, viabilizar o futuro dos seus filhos, mas se algumas coisas não forem resolvidas em você, por causa dessas coisas, por causa dessas situações de forte impacto que você sofreu, isso também vai refletir sobre os seus filhos, não de forma
viva, mas de forma abortista. E eu não estou falando de algo físico, eu estou falando emocional. Os filhos não conseguem fluir. O forte impacto emocional, ele se dá por visão, nós chamamos isso de visual. A pessoa que viu medo, a pessoa que viu um rosto irado, aquilo pode marcar essa pessoa profundamente, mas também aquilo que essa pessoa ouviu pode marcá-la. Ela ouviu gritos, ela ouviu xingamentos, ela ouviu muitas ofensas, e aquilo vai criando memórias negativas. E essa criança vai crescendo. Mas memórias negativas podem se dar de maneira sinestésica também. Ou seja, essa pessoa foi empurrada violentamente por um colega, por alguém da família. Sabe, ela sentiu no próprio corpo, ela não só viu, só ouviu, mas ela sentiu agressões no corpo. Isso traz traumas e memórias de forte impacto, porém negativo. E começa a afetar a pessoa à medida que ela vai crescendo. O doente emocional, ele carrega uma carga de sofrimento por injustiça, por ofensa, por rejeição, por uma imposição, quer seja da família, da religião, da escola, da cultura, da moda, da sociedade. Sabe, uma pessoa emocionalmente doente, ela arrasta cargas e fardos pela vida que parecem insuportáveis. Por isso Mateus 11:30 fala: você precisa carregar um outro jugo, um outro fardo, não que as pessoas colocaram sobre a sua vida, mas o de Jesus, porque você já não está aguentando mais. Tem gente querendo desistir, tem gente querendo morrer, tem gente chegando a dores e feridas tão purulentas, inflamadas, infeccionadas, que elas não suportam mais, e os relacionamentos também se tornam insuportáveis, porque pessoas inflamadas inflamam outras pessoas. E é por isso que eu creio que Deus tem me trazido para esse momento, e o meu desejo é que essa realidade chegue a muitas pessoas. Irmãos, e por incrível que pareça, quantas pessoas feridas no ambiente religioso, feridas e traumatizadas por líderes que não souberam tratar a causa, quiseram lidar com o efeito, mas normalmente o líder que não trata profundamente feridas é porque as suas feridas não foram curadas, os seus próprios problemas não foram resolvidos, e aquilo que parece estar tudo legal na vida desses próprios líderes, uma hora mais cedo ou mais tarde, vem à tona. E eles falavam de cura, mas eles não foram curados. A verdade é essa, e ela está se repetindo num ciclo até que a ferida seja curada. E esta geração que Deus tem levantado, e eu sei que você faz parte dessa geração, você quer ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas também. Ela vai, de alma leve, tratar de outras pessoas, mas não vão tratar de maneira superficial, vão tratar causas. Não vão tratar superficialmente a ferida das pessoas. Olha, quando isso não é resolvido, você quer fazer as coisas para se sentir bem, você quer fazer para aparecer, para ser aceito pelas pessoas, porque você sofreu muita rejeição, você faz as coisas para se sentir amado, e você acaba tendo uma legalidade que o faz perder a sua identidade. Você gostaria de ser, você gostaria de fazer, você gostaria de aprovação, só que ao mesmo tempo você é influenciado por opinião e palpites, por crenças disfuncionais, que não muda a história da sua vida, que não te transforma de dentro para fora. Escute, quando alguém tem uma fratura emocional, que a gente chama esse trauma, essa ferida, que não foi curada, toda vez que alguém ofende essa pessoa,
ela aciona um gatilho emocional que nós chamamos de o gatilho da ofensa. Porque dói. Porque dói. Escute, em que situações ou circunstâncias esse gatilho da ofensa ele é acionado? Em que situação? Quando você é rejeitado novamente. Vem aquela memória, você foi molestado. Por exemplo, você não foi protegido pelo seu pai. Todas as vezes que você está num ambiente que você é rejeitado, o gatilho da ofensa se manifesta. Você sofreu maus tratos, agressões, violência. Todas as vezes que esse ambiente ele se manifesta, você aciona esse gatilho. Você sofreu injustiças. Você foi passado para trás por alguém, você foi roubado, você foi traído. Todas as vezes que você vai lidar com essa situação, a ferida está ali aberta e o gatilho aciona e você não sabe lidar com essa situação novamente. Sofreu traição, várias formas de mentira, foi explorado por outras pessoas durante um tempo da sua vida. Todas essas coisas acionam esse gatilho. Escute, você foi abandonado, não foi criado pelos seus pais. Roubo. Você foi machucado, quer seja física ou emocionalmente. Você sofreu muito durante a sua infância, o seu crescimento. Sabe, você teve uma vida muito difícil. Sofreu muita humilhação, foi desrespeitado. Uma das coisas que aciona o gatilho quase que inconsciente de pais é o desrespeito. Escute, por exemplo, quando o pai diz para um filho, não faça isso a primeira vez, fala não faça isso a segunda vez, fala para o filho não faça isso a terceira vez, e de repente, por causa daquele gatilho emocional, na terceira vez quando o filho não atende, o pai ele se ira e ele xinga e ele pode até mesmo que agredir violentamente, ou seja, ele se acha desrespeitado e ele diz ninguém me respeita. E quanto mais esta questão dele pessoal não é tratada, mais os filhos vão desrespeitá-lo. E isso pode ser um grande indício de que esses pais que são desrespeitados pelos filhos, eles não se respeitam a si mesmos. Eles não têm a identidade restaurada, eles não estão curados. Por isso, qualquer coisa e situação difícil que eles têm que lidar, é acionado esse gatilho por causa da ferida aberta. Escute, vamos caminhar. Olha, é muito bom que você anote algumas coisas. E sabe, nós vamos trabalhar nesses vídeos do YouTube, sabe, nós vamos trabalhar com questionários, nós vamos trabalhar aí com materiais para você começar a pensar, sabe? Depois eu posso compartilhar com você fazer uma autoanálise da sua vida, para que você possa abrir mão e dizer não para essas coisas que estão te limitando, a fim de que você possa, pela renovação da sua mente, metanoia, arrependimento, começar a construir novos pensamentos e novos sentimentos. Porque a ferida é emocional. Por isso que algumas pessoas elas pensam de maneira correta, elas pensam aquilo que está lá em Filipenses 4:8, que é tudo que nós precisamos pensar, mas as suas emoções não condizem com os seus pensamentos. Você pode pensar de maneira certa e sentir de maneira errada quando a ferida não foi curada. É a mesma coisa de você falar com a sua boca, mas não diz respeito àquilo que está no seu coração, porque a ferida ainda está aberta. A gente pode desenvolver isto. E você não consegue ligar os seus pensamentos aos seus sentimentos e às suas ações. E aí você vive uma
uma confusão na sua vida. Emocionalmente você está ferido e precisa ser curado. O Salmo 103, versículo 1 ao 5, ele vai mostrar claramente que a sua mente, ela é a fábrica das suas emoções. Por isso nós falamos de memórias de forte impacto. E essas coisas precisam ser resolvidas para que você possa fluir no propósito de Deus para o seu futuro. Escute isso que diz o salmista: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. O que ele está falando? O seu ser, a sua essência, a sua identidade. Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios para comigo. Escute, você pode ter uma boa memória de forte impacto, mas normalmente as que mais te marcam são as memórias ruins de forte impacto. O salmista Davi, ele também teve essas memórias e ele está questionando a sua alma: por que você não bendiz? Por que você não lembra dos benefícios? Por que você quer me limitar por aquelas coisas ruins que eu experimentei? Davi é um homem que teve feridas que foram tratadas no processo por meio do seu relacionamento com Deus, desde a sua infância. Quem conhece a história de Davi sabe do que eu estou falando. No Salmo 104, versículo 1, ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Olha como uma alma curada, ela pode ter uma cosmovisão de Deus totalmente diferente. O Salmo 116, versículo 7, ele diz assim: retorne ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você, ó minha alma. Só que como experimentar isto, se a realidade que eu tenho vivido é outra? Só por entendimento, até a cura completa. O Salmo de número 42, versículo 2, o salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus? Alma triste e abatida, alma perturbada, põe a tua esperança em Deus. São tantos salmos maravilhosos: Salmo 42, versículo 5, versículo 11, Salmo 43, versículo 5. Desesperar é deixar de ter esperança. Escute isso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, o profeta diz: quero trazer à minha alma aquilo que me dá esperança. Pessoas curadas, elas estão sempre cheias de esperança a respeito do futuro. Mas a realidade é que, dependendo das lembranças que você carrega, negativas, pode alterar os seus genes. O emocional pode afetar até o seu corpo físico, trazendo doenças e até mesmo mortes. E aí você pensa: por que o médico não diagnosticou? O Espírito Santo, durante esses nossos estudos, pode diagnosticar. O porquê o médico diz que eu estou bem, mas eu estou me sentindo mal? É porque isso está muito além daquilo que os remédios podem resolver. Porque, como eu disse, quem ouviu o meu vídeo áudio anterior sabe, você tem uma farmácia interna. E como é bom você conhecer isso. E nós vamos tratar sobre muitas coisas relacionadas a isso. E é por isso que eu sei que você vai comigo até o final.
Porque sabe, essas coisas emocionais podem alterar até mesmo as células do corpo. Isto já é comprovado cientificamente por meio de estudos. Mas a palavra de Deus já falava sobre isso e Davi sabia dessas coisas também. Escute, vamos um pouco mais adiante. O que a sua alma pensa, o seu corpo sente. É o que nós chamamos de reações emocionais. Alguém disse que depressão é excesso de passado. Passado fala de memórias e lembranças. Escute isso. E a ansiedade é excesso de futuro. São coisas que você alimenta na sua mente. E é claro que essas duas coisas, passado indicativo de depressão e futuro indicativo de ansiedade, é apenas o estupim. É onde começa a nascer. E nasce por causa das memórias. Por isso que para você viver uma esperança de futuro, você precisa estar alimentando a sua mente, os seus sentimentos, para novas atitudes e novas palavras de uma maneira positiva hoje. Memórias do passado não curadas e imaginação do futuro incertas podem tornar pessoas escravas das suas emoções. Anote, irmãos, porque o meu tempo é pouco e eu tenho muita coisa para falar, mas eu creio que você vai participar e você vai começar a chamar pessoas para participar, para inscrever no canal, para ativar o sininho. Eu sei que existem muitas pessoas querendo resolver a sua vida. E a maioria dos problemas das pessoas são de ordem emocional. Escute isso. Todos nós tivemos memórias boas, mas todos nós tivemos memórias ruins. Fora os lapsos de memórias, coisas que nós não nos lembramos, mas elas podem ser guardadas no nível consciente ou inconsciente. O Salmo de número 19, versículo 12, fala sobre esta realidade. Sabe, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença. Sabe, o que você anda pensando? Olha o que diz o Salmo de número 19, versículo 12. Olha que palavra. Por que isso é necessário? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Quantas coisas está no nível do inconsciente, você nem sabe. Aí no versículo 14, Davi está dizendo: eu quero mudar as palavras da minha boca, eu quero que as palavras que eu falo sejam agradáveis, e eu quero que a meditação da minha mente também sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. É isso que precisa estar acontecendo. Pela palavra, a ótica de Deus, uma nova visão do mundo de Deus e do propósito dele para a sua vida, para você ser curado. Escute, aquilo que entra dentro de nós tem um poder enorme de se transformar na atmosfera ao redor de nós. Cuidado com aquilo que você está recebendo. Tudo que está entrando pelos seus 5 sentidos, o tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar, pode influenciar a sua vida. E você começa a curtir isso dentro, sabe, dentro de você, tornando um ambiente ao seu redor. E o espelho do ambiente interior é o que nós temos dentro de nós, que está refletindo fora de nós. Olha, nós estamos na fase do diagnóstico, tá bom? Mas fique comigo e nós vamos adentrar lugares mais profundos.
E aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo pode fazer. O meu tempo aqui ainda é de 30 a 31 minutos no máximo, ok? Em breve eu terei pessoas suficientes aqui inscritas nesse canal para nós fazermos algumas lives ao vivo. E você vai ver, nós vamos ter um tempo maior de estarmos juntos, de irmos um pouco mais longe. Mas por enquanto, eu sei que você tem paciência e você está desejoso por viver a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, totalmente curado para a glória de Deus Pai. Ficamos por aqui, mas temos muito que caminhar. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.